Pois é, as coisas não são tão óbvias quanto parecem, né? Estou vendo aqui uma notícia da TV Cultura, de acordo com a qual europeus preferem receber refugiados da Ucrânia do que da África ou da Síria, né? E que é uma pesquisa aqui que aponta preconceito contra imigrantes. Assim, parece óbvio demais, já ouvi essa história, a explicação é muito óbvia, é porque eles são racistas, eles preferem ucranianos porque são brancos e não querem outros povos porque não são brancos. Pronto, fim de história, próximo vídeo. Para muitos é isso, sabe? Muitos vão usar assim, o racismo como explicação para tudo. Mas será que tem algo mais aí? Será que por trás aí dessa obviedade, existe essa palavra? Por trás dessa questão supostamente, aparentemente óbvia, será que existe algo aí pra gente explorar e aprender algo novo? Eu acho que sim. Eu acho que há motivos assim um pouco menos óbvios, quer dizer, são óbvios para quem pensa, né? Mas há motivos menos óbvios, né, que explica aí por que os europeus preferem outros europeus como refugiados, né, como os ucranianos, e tem uma certa relutância aí com os povos de outros lugares. O que nem sempre foi assim, tá? Houve, em muitas épocas, aí, muito preconceito com povos europeus dentro da Europa. Poloneses não eram bem-vindos no Reino Unido, irlandeses não eram bem-vindos na Inglaterra. Houve muito preconceito entre os próprios europeus, muitas vezes mais do que havia com povos aí de outros lugares. Então assim, você falar que é tudo cor da pele, você está simplificando demais e acaba aí não vendo o problema. Mas eu vou depois ler os comentários. Antes eu quero passar um trecho aqui dessa entrevista, dessa reportagem aqui na TV Cultura. Vamos lá. Open University inglesa concluiu que dado pela professora Sharon Shuira da Open University inglesa concluiu que os europeus preferem os ucranianos aos sírios e somalis, os exemplos que ela usou na pesquisa. Eu percebi que as pessoas eram bastante negativas em relação à pele morena e aos refugiados ou requerentes de asilo. E quando aconteceu na Ucrânia, percebi que as pessoas eram mais receptivas. Refugiados de outros países são alojados em hotéis e passam meses em apenas um quarto com quase nenhum dinheiro. As primeiras entrevistas... Olha isso, pessoal. Dá pra ver aí? É o que eu sempre falo aqui, né? Só homens e mais homens. E aí você tem aí uma pesquisa, né, feita por uma pessoa que obviamente aí tem uma inclinação política, para qual lado não preciso nem dizer, feito com dinheiro público aparentemente, e que já começa com um viés. Assim, o método científico não é assim. Você não começa com uma conclusão. Você não começa assim, aqui está a conclusão, agora eu vou lá procurar fatos, ou então vou fazer o chamado cherry pick, em inglês, né, que é tipo, eu vou ser o sommelier de fatos, isso eu quero, isso aqui corrobora com a minha narrativa, esse fato é inconveniente, deixa pra lá. E aí eu vou montar aqui um Frankenstein aqui, ideológico que corrobora aí com a narrativa que eu fui pago para disseminar, ou enfim. Cara, é óbvio que... Não, volta ali. Onde que estão os... por que as pessoas preferem ucranianos? É só a cor da pele? Assim, se você acha que é isso e você ainda está assistindo, cara, eu não sei o que te dizer. Vamos pensar um pouquinho. Ucranianos, que antes da guerra já vinham migrando para diferentes países da Europa, eram famílias, mulheres, homens, crianças, idosos migrando para Portugal, há muitos em Portugal, Polônia recebeu muitos. E olha no caso da Polônia, é uma língua parecida, não é tão difícil assim do polonês, do ucraniano aprender o polonês, é uma língua da mesma família. Mesma religião, tá? Isso também é importante aí culturalmente, são cristãos, então isso conta, mesmo que a pessoa não seja mais religiosa, não vá mais para a igreja, séculos e séculos de cristianismo moldaram a cultura de uma certa forma. Séculos e séculos de islamismo moldaram a cultura de outra forma, né? Então, religião faz sim uma diferença, mesmo quando o povo para de acreditar. Então você tem essa compatibilidade cultural, linguística, o fato também de serem famílias, né? E não simplesmente homens e homens e homens e mais homens, que a gente vê chegando aí de vários lugares do mundo. Imagine que fosse o contrário, se fosse assim, vários homens ucranianos fugindo da guerra e você vê navios e navios de homens ucranianos jovens chegando no lugar para se alojar com dinheiro público e não trabalhar e ainda cometer crimes.
enquanto que você vê famílias e crianças e idosos vindo da Síria, que vão trabalhar, vão abrir uma lojinha, vão se esforçar e vão contribuir, vão aprender o idioma. Eu acho que a atitude seria diferente, olhando aos fatos. Mas, salvo exceções, repito, salvo exceções, no geral não é isso que acontece. Tá? Não é isso que acontece. E mais, depois aí do início da guerra, né, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, o que aconteceu? Homens não podem sair da Ucrânia. Ficam e vão ter que ir para a guerra lutar. Mulheres, idosos, crianças, sim, podem sair. Então, assim, você viu famílias despedaçadas, né? O pai ficou para lutar na guerra, enquanto que a mãe, junto com a avó e mais 2 crianças, chegaram lá na Polônia. Uma cena muito diferente disso aqui. E aparentemente não levam isso em consideração, né? Eles simplesmente reduzem tudo à cor da pele. Mas algo que foi dito aqui também é que já houve preconceitos com outros povos europeus, né, dentro de países da Europa, como por exemplo a Polônia, que agora está enriquecendo, tá? Mas há pouco tempo atrás tinha um poder de compra menor que o de Portugal e era um país muito pobre. É claro, né, por muito tempo aí viveu sob o comunismo, União Soviética, né, foi fantoche aí do Stalin, é claro que infelizmente vai ser pobre, mas superou isso. Só que os poloneses pobres foram para o Reino Unido e também sofreram muito preconceito. E quando houve o Brexit, né, que o Reino Unido saiu da União Europeia em 2016, você via pichações ali de pessoas dizendo, né, tipo, vai embora, vermes poloneses, né, vão embora. Assim, e isso, como não se encaixa na narrativa, isso não é muito mostrado aí na mídia. Porque a narrativa é, homem branco não gosta de pessoas com a pele de outra cor. Essa que é a narrativa que você tem que forçar. Quando você vê preconceito com outros povos que também são brancos, opa, não se encaixa na narrativa. E o preconceito que havia também com os irlandeses. A Irlanda, que era um país pobre, hoje tem o maior poder de compra do mundo, né, quase pau a pau com o Luxemburgo, mas era um país pobre. E os irlandeses migravam e muito, e sofriam preconceito. Até hoje tem piada de irlandês aí na língua inglesa. Sem contar também na época da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela ideologia lá do bigodinho, lá da Alemanha, que ele colocava os alemães aqui em cima, aí depois vinha, acho que ingleses e franceses, aí depois os mediterrâneos, né, italianos, portugueses e gregos, e lá embaixo você tinha lá os eslavos, né, os russos. Ou seja, hoje a gente olha para o russo e para o alemão e pensa, é tudo branco. Mas naquela época não, calma aí que o cara, ele tinha tudo uma hierarquia bizarra ali para dizer, não, esse branco aqui é melhor que aquele outro lá. Então assim, a coisa não é tão simples assim, pessoal, historicamente não foi, tá? Europa foi palco dos maiores conflitos da história. O que nós víamos lá? França brigando contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a Rússia. Então assim, povos, para quem gosta aí de reduzir tudo à cor da pele, era branco, um pouco mais branco, matando o branco que era um pouco menos branco e que se aliando com o outro que era branco, mas que tinha olhos verdes, mas que falava uma língua eslava, e, enfim, era uma bagunça. E foi assim por séculos, certo? Então, e na África também nós vimos a mesma coisa. Claro, não houve guerras mundiais na África, mas houve guerras também entre os diferentes povos. Não adianta olhar para a África, a Europa e achar que é um povo só. Não, há vários povos com religiões diferentes, idiomas diferentes, etnias diferentes e que muitas vezes entravam em conflito e brigavam entre si. E para complicar ainda mais, quando os europeus chegaram, sim, para colonizar, sim, para fazer coisas erradas, muitos povos nativos, né, das Américas e da África se aliaram aos europeus para lutar contra outros povos nativos que eram inimigos, né? Então, ou seja, é uma história que tem várias camadas de complexidade, moral, ética, enfim, mas esse pessoal não quer. E é triste que a gente vê isso até em universidades, né? Eles não querem uma história complexa. Eles já têm uma narrativa bem simples. Tudo é racismo. Pronto. Tudo é racismo. E é isso. Agora, o que a gente pode procurar aí no mundo para se encaixar nessa narrativa? Vocês ouviram esse barulho aí? Eu acho que o pessoal está limpando o corredor aí. Mas eu vou ler aqui os comentários, né? Quantos minutos? Quase 10 minutos de vídeo, não quero ir muito longe não, mas tem aqui um comentário interessante. Esse aqui é o comentário mais votado, né? Ó, eu moro na Suécia e entendo plenamente. Deixa eu aumentar aqui esse negócio aqui, que senão... Acabei aumentando todas as telas aqui. Eu moro na Suécia e entendo plenamente. Não há uma integração entre suecos e refugiados da África ou Oriente Médio. E não por falta de vontade do povo sueco.
mas sim porque a maioria esmagadora desses refugiados são muçulmanos. E eles mesmos não querem se misturar ou se adaptar à cultura local. Nós brasileiros não temos noção do que se passa na Europa. E apenas temos uma ideia rasa de como dizer que europeus são racistas em sua maioria. Mas dizemos isso porque a nossa população muçulmana ainda entre aspas, é insignificante perante a nossa população de cristãos ou ateus. Eu sinceramente acho negativo demais a imigração de muçulmanos para países cristãos, porque eles não se integram muito e são sim intolerantes para tudo que não representa o estilo de vida e crença deles, né? E quando eu li os comentários aqui, eu até fiquei um pouco mais assim aliviado, né? Porque assim, a reportagem também meio que mostra um pouco os dois lados. Eles falaram do preconceito contra poloneses também no Reino Unido, então não é só contra outras cores. Mas normalmente assim nos comentários você vê muitas pessoas lacrando e simplesmente reduzindo tudo a racismo, e aqui eu vi aparentemente pessoas um pouco mais instruídas, mais racionais, vendo que sim, nós entendemos, há povos que estão sofrendo com a guerra e tal, mas não dá para dizer que é tudo favoritismo com cor da pele. Né? E aí que você vê que às vezes a pessoa do dia a dia, né, sabe, às vezes o aposentado, a sua avó, a dona de casa, às vezes até a pessoa que não teve chance de estudar, acaba tendo mais bom senso, mais inteligência do que aquele pesquisador cheio de credencial acadêmica, todo ideológico, falando um monte de besteira e tentando explicar tudo com racismo, né? É bizarro, né? Você pergunta pro cara lá da universidade, quantos gêneros tem? Porra, tem 330, 666 gêneros e tudo mais, mas um monte de crença sobrenatural. Aí você pergunta ali pra sua avó, Dona Maria, quantos gêneros tem? Ela vai falar 2. Às vezes você vai falar com o caipira, sabe, lá no interiorzão, e o cara tem mais bom senso do que todo esse pessoal cheio de credencial acadêmica. É bizarro, né? A que ponto que nós estamos chegando, né? Que parece que o inteligente está ficando burro. Deixa eu ler outros comentários aqui antes da gente terminar. Isso se chama compatibilidade cultural. É muito mais fácil se adaptar com os similares do que com culturas com costumes muito diferentes. Mas tudo tem que ser definido. Mas tudo tem que ser definido como racismo hoje em dia, né? Dá dinheiro. Pois é. É isso aí. Nossa, descobriram um fogo. Óbvio que você quer pessoas mais parecidas culturalmente com você por perto. Isso é natural do ser humano. Aliás, nem faria sentido buscar refugiados longe se o vizinho precisa de ajuda. Também. Será que vão considerar isso aí nessa pesquisa universitária? O que não falam nesta reportagem é que os ucranianos são mulheres e crianças. Os outros normalmente são homens adultos. Isso é uma grande diferença, né, em letras maiúsculas aqui. Pois é. E ninguém pergunta, né, onde ficaram as mulheres africanas, né, no Oriente Médio? O que aconteceu com elas, né? Ninguém pergunta isso. Mas pessoal, o que mais eu anotei mais umas coisas aqui, mas recado, né? Estamos no Canadá agora. Daqui a pouco, ó, eu tenho que pegar aqui esse Surface Pro aqui e levar lá para garantia, porque ó, ele simplesmente parou de funcionar, né? Eu deixei para fazer isso aqui no Canadá, que parou de funcionar às vésperas da viagem. Eu até compartilhei um shorts aí com vocês. Depois eu conto num vídeo aí como que foi a assistência técnica aqui no Canadá. Enfim, fato aleatório aí. Quem quer saber mais aí me siga no Instagram também. E pessoal, eu mudei a tela aqui porque é o seguinte. Eu tenho diferentes canais aqui no YouTube, tá? Esse aqui é o canal Olhar Internacional. Eu tenho esse outro canal que estava aparecendo aqui, que é o canal principal, que tem 500 mil de inscritos, e tem outros canais também, né? E graças a esses vídeos, né, que a gente conseguiu aparecer aí na mídia tradicional também, na Jovem Pan, na Globo, na mídia lá da TV francesa, lá das ilhas de São Pedro e Miquelão, Portugal também, Ilha da Madeira, e a gente conseguiu viajar aí por 50 países e territórios, né, produzindo conteúdo aqui em diferentes canais. Então você pode se tornar financeiramente, geograficamente livre com o YouTube, e eu não estou falando só do AdSense que o YouTube paga, não, isso aí é muito montanha-russa. Há várias formas através das quais o YouTube pode ser o braço do negócio que você já tem ou
pode ser algo que vai possibilitar você ter diferentes negócios e fontes de renda. Tem muito que dá para você fazer com o YouTube. Sim, dá para você ganhar muito dinheiro com o YouTube de forma honesta, produzindo conteúdo aqui que as pessoas querem consumir voluntariamente, que muitos vão usar aí para fins muito positivos, né? Fazer aí o que infelizmente a mídia tradicional não faz. Quer saber mais? Vou deixar um link para vocês aqui, onde eu vou poder te ensinar aqui como produzir conteúdo simples, conteúdo híbrido, conteúdo estilo documentário e também vou falar do lado de negócios, né? Como que você transforma o YouTube num negócio muito lucrativo. Quer saber mais? Tem um link aqui embaixo, ou então você pode assistir esse outro vídeo aqui, lá no outro canal, onde eu falo sobre como o YouTube me tornou financeiramente e geograficamente livre. Só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.